Boa noite. Estamos iniciando mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Rogamos que Deus, juntamente com os nossos benfeitores, possa abençoar cada um de nós, onde quer que nos encontremos, de maneira que possamos todos ampliar, aprofundar nossa capacidade de compreensão a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A exposição de hoje está baseada no texto Jesus e Decisão, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E esse texto da Joana está, por sua vez, baseado nas palavras do Cristo, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, que diz assim: Ele disse a um outro: Segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Muito bem. A nossa reflexão, ela é baseada na possibilidade de cada um de nós nos colocarmos no lugar desse jovem que foi convidado pessoalmente por Jesus para segui-lo. Normalmente as reflexões a respeito dessa passagem ficam mais focadas na questão de deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, numa alusão direta a uma visão mais ampla de Jesus, que é, na verdade, uma das chaves de compreensão de Jesus, é compreendê-lo através do ponto de vista maior. Jesus fala a partir do ponto de vista da vida espiritual. Portanto, grande maioria das suas máximas devem ser analisadas como quem olha para a vida espiritual, ultrapassando a vida material. Então, nesse caso, Jesus falando, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, tem uma explicação direta na questão das pessoas que estão mortas para a vida espiritual, né, que vivem a vida material de forma bastante intensa, desconsiderando a vida espiritual. Mas a nossa proposição de hoje não é essa. A nossa proposição é intitulada Jesus e Decisão. E é a decisão desse jovem, convidado diretamente por Jesus, e ele solicita a possibilidade de, antes de seguir Jesus, ir enterrar o seu pai. Aparentemente, não digo desculpa, mas uma opção bastante aceitável, visto que, mesmo com todas os ensinamentos de Jesus, em nenhum momento diz que nós não devemos ter o cuidado familiar, né? Ainda mais esse de enterrar os nossos entes queridos, muito mais em se tratando do nosso pai. Mas Jesus, que conhecia as almas em profundidade, coloca essa questão justamente para que nós possamos refletir e procurar elementos mais precisos a respeito do nosso posicionamento em cada momento da nossa vida. Segundo Joana de Ângeles,
esse jovem não voltou, ele foi enterrar seu pai e não voltou. Então, acaba configurando justamente a recusa, através de uma desculpa polida, uma desculpa aceitável naquele momento, para não seguir Jesus. Vejam, coloquemo-nos no lugar desse jovem, cada um de nós, diante da figura do próprio Mestre, que, segundo relatos, o seu próprio magnetismo já produzia uma alteração, no íntimo das pessoas. Essa possibilidade que é ofertada a esse jovem pelo próprio Mestre, ela é um convite que é feito diariamente a cada um de nós. Óbvio que não é a figura do próprio Cristo em pessoa, como na passagem, mas, guardadas as devidas proporções, principalmente com o advento da doutrina espírita, trazendo as informações mais ajustadas, nos fazendo compreender melhor as leis que regem a vida. E nós encontramos por toda a obra, por toda a mensagem do Cristo, esse convite expresso para segui-lo. E nós, muito embora façamos um esforço muito grande, nós sabemos que ainda não somos capazes de tomar a decisão definitiva, a decisão vigorosa de seguir o Mestre, de mudar o nosso panorama espiritual, emocional, mental das nossas vidas. Vejam, as oportunidades que a vida nos oferece para que tomemos as decisões que tomamos, elas são sempre de acordo com as nossas necessidades, as nossas características, os nossos mentores, a própria preparação da nossa encarnação, na maior parte das vezes, contando com a nossa própria presença, são sempre estabelecidas de maneira a facilitar as nossas decisões. Ocorre que, quando nós não aproveitamos essas chances, nem sempre as circunstâncias da vida permitem que nós tenhamos tanta tranquilidade, tanto poder de escolha. É natural que, após uma recusa e outra recusa e outra recusa, é natural que a vida acabe nos colocando numa situação onde não existe outra saída a não ser modificar o nosso caminho. Nós estamos acostumados, através da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, tomarmos conhecimento de diversos exemplos de pessoas que acabam sendo constrangidos a mudar o caminho pelas circunstâncias externas e não pela sua própria decisão. Existe um ditado que reflete um pouco essa situação. É que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Isso é um ditado muito repetido por todos nós e não por isso menos verdadeiro. Ele é absolutamente verdadeiro. E grande parte de nós que militamos, que buscamos dentro do Espiritismo o consolo, a orientação, o esclarecimento, a grandíssima maioria de nós chega a esse caminho através do sofrimento.
Muito bem. O jovem, o nosso exemplo, né, que nós solicitamos que cada um possa se colocar nesse lugar e tentar responder a esse convite de Jesus, mas não se aceitam desculpas, não se aceitam justificativas. Nós até podemos, antes de chegar nesse ponto, considerar algumas questões que me parecem premissas básicas, que é o seguinte: a maioria de nós que estamos aqui, né, ouvindo e refletindo juntos, somos espiritualistas, né? Pessoas que acreditam na vida espiritual, que acreditam que a vida possui uma força maior que a criou, que a mantém, que criou as leis que regulam a vida. Entendemos também que essa força possui determinados atributos que estão dentro dos ensinamentos espíritas, e entre eles se encontra a justiça, a sabedoria, a misericórdia. Portanto, entendemos que a vida possui propósito, e possui um propósito superior, um propósito muito além das nossas considerações materiais e momentâneas, apressadas, muito voltadas para o momento presente da nossa jornada. Então, a partir desse, vamos dizer, dessa posição que nos encontramos, que reconhecemos a existência de um propósito superior na vida e entendemos que a vida material é uma jornada de aprendizagem, de aprimoramento, de amadurecimento do espírito, convém, então, nós refletirmos com maior profundidade a respeito desse convite. Baseado no que expusemos agora, em relação às nossas bases de conhecimento, nós entendemos e aceitamos que algumas pessoas enxerguem na vida material o verdadeiro sentido da existência. Aceitamos que as pessoas optem por seguir o seu caminho de materialismo, buscando a felicidade através das experiências, dos gozos, das posses. É uma possibilidade válida. É possível cada um de nós escolher esse caminho. Mas quando nós escolhemos esse caminho, nós devemos ter a coerência, temos a decência de depois não ficarmos colocando a culpa em Deus, em Jesus, nas religiões, nos governantes, no pai, na mãe, no patrão, no vizinho, a culpa pelo nosso sofrimento, pelas nossas dificuldades. Uma vez que nós escolhemos o caminho do materialismo, nós temos que nos ater às leis que regem a vida material. E essas leis são muito claras. É a lei do mais forte. Porque o materialismo está baseado no princípio de que morreu, acabou. Que a vida é um acidente biológico e nós vivemos aqui enquanto estamos conscientes e depois voltamos ao nada, ou algo semelhante a isso. Então é necessário que cada um de nós, nessa reflexão, primeiro chegue nesse entroncamento e possamos definir se nós somos materialistas ou espiritualistas. Uma vez que nós possamos decidir, se nós seguimos pelo caminho do materialismo, não tenho mais nada a dizer, podemos encerrar por aqui. Mas aqueles que seguem o caminho da espiritualidade ou do espiritualismo, que confiam que a vida possui um propósito superior, bom,
Então nós devemos examinar o convite do Cristo de uma forma mais profunda, mais cuidadosa, e saber por que cada um de nós, em diferentes graus, é verdade, respondemos a esse convite de uma forma, vamos dizer assim, evasiva, como fez o jovem. Por que é que nós vamos fazer aquelas coisas que nós pretextamos e não retornamos ao caminho com Cristo? Então, com a ajuda de Joana de Ângeles, nós recolhemos alguns motivos pelos quais nós temos dificultada essa decisão. Em primeiro lugar, a gente pode imaginar que esse jovem tenha voltado por uma questão de herança, para garantir a sua herança, para garantir que, com a ausência do seu pai, os seus bens estariam bem dispostos. Então, essa possibilidade representa o nosso apego aos bens materiais, ao conforto, às riquezas, né? Comodidades que não são erradas, não é que seja um erro, não é? Mas na alegoria do Cristo, elas representam o nosso apego imoderado a esses bens, né? A gente poderia chamar nesse ponto aquela outra passagem do Cristo onde ele diz que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, ou é o entroncamento que nos encontramos no início dessa reflexão. Ou nós somos materialistas ou nós somos espiritualistas. É um caminho, um exclui o outro. Então, se os nossos valores predominantes são valores materialistas, não tem, mais uma vez, né, não tem por onde continuar. Agora, se o nosso caminho é espiritualismo, nós temos que dar o justo valor aos bens materiais, mas eles não podem ser o guia da nossa vida. Então, diante de um convite direto de Jesus, nós não podemos pretextar o nosso apego aos bens materiais para não segui-lo. Nós, de acordo com as nossas características, mais uma vez, isso é uma alegoria, né? Isso não quer dizer que nós devemos abrir mão. Nós somos pessoas que têm responsabilidades. Nós temos que viver a vida material como ela deve ser vivida. Nós temos que pagar nossas contas, nós temos que honrar os nossos compromissos. Nós não podemos ser um peso para a sociedade. Nós devemos colaborar para o incremento da vida material em todo o planeta. Veja, não pode pegar os exemplos do Cristo e tentar radicalizar. Agora, nós temos que ter bem clara a nossa opção. Quem que manda na nossa vida? É o convite do Cristo ou a necessidade material da vida? Muito bem. Essa é a primeira questão, são os bens materiais. Um outro ponto muito recorrente em nós, às vezes subconscientemente, mas ele existe, está relacionado ao gozo material, aos prazeres. Isso é muito forte no ser humano. Nós, ao longo da nossa jornada dentro de centros espíritas, nós vimos muitas pessoas entrarem na sociedade espírita, participarem dos estudos, das reflexões, compreenderem, aceitarem, concordarem, e alguns que tiveram, assim, não tiveram nenhum assombro em declarar que não estavam preparados para aquele caminho, porque teriam que abrir mão de muitas coisas que eles prezavam muito
e que eles não estariam dispostos a abrir mão daquilo. Muito provavelmente, na maior parte dos casos, são os gozos, os prazeres que a vida oferece. Então, uma pessoa que atende ao apelo do Cristo, ela tem que ter esse equilíbrio, ela tem que ter essa capacidade também de ajustar adequadamente essa questão. Gostaria de chamar também a reflexão a passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. A lei de amor nos informa que o ser humano, no seu início, é instinto, mais avançado e corrompido é sensação, mais instruído e purificado é sentimento. E o ápice desse sentimento é o amor. Então, vejam, estabelece-se aí uma escala de progresso. Então, o ser humano, no início da sua jornada humana, quando ele sai, vamos dizer assim, do reino animal ou não humano, ele é regido basicamente por instintos. A vida transcorre, várias encarnações transcorrem, e esse ser vai se sofisticando. E a busca do prazer abre uma possibilidade de progresso. A busca desse prazer acaba por trazer o ser às emoções e, por consequência, aos sentimentos. Então, vejam, é uma escala de progresso. Ninguém está falando que o instinto é errado, que a sensação é errada, mas colocando isso como degraus de uma escada. E para o ser humano que se encontra hoje, no ano 2021 depois de Cristo, entrando no alvorecer de uma nova era, segundo o Espiritismo, na transição entre o mundo de provas e expiações, uma categoria de mundo caracterizado pela predominância do mal, ou, em outras palavras, pela ausência do bem, né? Transitando para um mundo de regeneração cuja característica inicial é o equilíbrio do bem e do mal e gradativo progresso, gradativo aumento do bem. Então, à medida que o ser humano se desenvolve, a ignorância, a simplicidade vai dando lugar ao esclarecimento, ao conhecimento, ao ponto de chegarmos ao equilíbrio. Mais uma vez, chamando os ensinamentos espíritas que separam os seres em ordens, a saber, 3 ordens. Terceira ordem, os espíritos impuros, caracterizados pela predominância do mal. Existem diversas classes dos espíritos cuja predominância é a predominância do mal. Segunda ordem, os bons espíritos, cuja principal característica é a predominância do bem em relação ao mal. Existem inúmeras classes da segunda ordem. E uma primeira ordem, os espíritos puros, classe única. Os espíritos puros são caracterizados pela pureza. Nós podemos colocar o Cristo nessa categoria. Nós estamos transitando entre a terceira ordem, espíritos impuros, e a segunda ordem, bons espíritos. Como é que nós podemos saber onde nós estamos? Justamente utilizando esses elementos que foram trazidos aqui na reflexão. O que comanda a nossa vida? É o instinto? É a busca da sensação? Ou são os sentimentos? E desses sentimentos, que sentimentos são esses, né? São virtudes? Ou são sentimentos de apego, de posse? Não. São sentimentos de amor, segundo explica Jesus no resumo dos mandamentos, né? Amar a Deus
acima de todas as coisas, que é a humildade, e amar o próximo como a si mesmo, que é a caridade. Então, esse seria o ponto de reflexão. Quem nós somos? Quais são as nossas motivações? A nossa vida é motivada mais por instinto e por sensação, ou mais por sentimento e entre os sentimentos o amor? Então, facilmente, nós podemos, através de uma reflexão, através do autoconhecimento, buscar o nosso posicionamento em relação à escala espírita e também entendermos o quanto nós já atendemos o chamado do Cristo e também das nossas possibilidades de continuarmos reencarnando nesse planeta, que ao mudar de condição vibratória, ao mudar da categoria de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, com o tempo, segundo as informações chegadas, até por volta do ano de 2050, 2070, quando o nosso planeta estará inteiramente dentro da condição de mundo de regeneração, e aonde então os espíritos que terão condições vibratórias de reencarnar nesse belo planeta, serão aqueles que também tenham essa condição vibratória. E aqueles espíritos que ainda permanecem na terceira ordem, ou espíritos impuros, ou, em outras palavras, os espíritos que são predominantemente guiados pelos instintos e pelas sensações, resumindo mais ainda, pelo egoísmo, pelo orgulho, né? Pelas necessidades físicas, pela luxúria, pela vaidade, pela gula, né? Então, esses espíritos estarão sendo, vamos dizer assim, vibratoriamente atraídos para mundos aonde esse tom vibratório é o normal. Então, esses espíritos passarão a reencarnar-se num planeta de acordo com o seu atual estágio de evolução, uma vez que o planeta Terra está ascendendo na categoria de mundos. Vejam, essas explicações, elas são acessórias, elas compõem a reflexão. Mas ainda nós estamos falando de aceitar ou não, ou em que grau de aceitação no convite feito por Jesus. Então, dos nossos pontos a serem destacados, o primeiro, o apego aos bens materiais, o segundo, o apego aos gozos materiais, e o terceiro, que é muito relacionado à nossa ignorância, aliada à nossa preguiça, ao nosso medo. Vejam, todas essas questões estão relacionadas numa categoria que nós negamos o Cristo por desinformação. Isso é um grande mal no futuro dos espíritas desencarnados, porque muitos espíritas entendem que por lerem os ensinamentos espíritas, por discutirem, por fazerem palestras e exposições públicas e reflexões como essa, que o fato de nós falarmos e entendermos isso é o suficiente para nos colocar na categoria de bons espíritos. Mas nós não podemos desconsiderar que o nosso nível evolutivo, o nosso nível vibratório é dado pelo nosso elo mais fraco. É como uma corrente. Qual é a força da corrente? É a força que suporta o elo mais fraco. Esse é o nosso nível vibratório. Então não adianta nada eu falar de um amor cósmico, falar das estrelas, fazer filosofias e reflexões avançadas, se no meu coração predomina ainda
um ser humano da idade das cavernas, com um pedaço de uma clava na mão, pronto a agredir a primeira pessoa que contrariar os seus desejos e as suas determinações. Uma pessoa que, muito embora diga que acredita em Deus, viva como se ele não existisse. Então, a nossa negação do Cristo, ela se dá de maneira sutil, às vezes inconsciente ou subconscientemente. O fato de nós não aderirmos ao Cristo é uma negação ao Cristo. O fato de nós não seguirmos com vigor é uma recusa a esse convite. Por que nós estamos falando assim, de uma maneira tão, parece assim, tão dramática, tão definitiva? Porque o momento é dramático e definitivo. A nossa humanidade vive momentos muito importantes, porque é justamente determinando esse momento a mudança de teor vibratório do nosso planeta. Então, se durante séculos e séculos, talvez milênios, nós tenhamos tido reencarnações atrás de reencarnações, aonde existia tempo, onde nós podíamos errar e remendar e retornar e de novo, nós chegamos num momento que é como se fosse na escola, o exame final. É o exame que nos aprovará ou não para continuarmos nessa escola, para sermos aprovados num novo nível de vida. Não existe mais tempo para a resposta certa. Vejam, qual é a resposta certa? É estarmos entre os espíritos, a ordem falada, né, que eu falei antes, os bons espíritos, aqueles espíritos que têm a predominância do bem em relação ao mal. Mas vejam, não é a predominância mental, racional, é a predominância emocional e mental. Existem muitas pessoas que nem ao menos são religiosas, mas que são éticas, são cooperativas, amam o bem. Essas pessoas, se nós formos fazer um exame nessas pessoas, elas são pessoas aptas ao mundo de regeneração, porque o bem predomina nelas. Jesus, quando diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, se refere a esse aspecto. Para que nós possamos avançar em termos vibratórios espirituais a novos níveis, a pelo menos continuarmos reencarnando nesse belo planeta, é necessário que nós passemos do discurso para a ação, que falemos do Cristo, mas que sejamos coerentes, que vivamos essa mensagem, que aceitemos esse convite feito por Jesus. Mais uma vez, eu retorno ao ponto seguinte: se na nossa vida, se na nossa escolha, nós optarmos pelos valores materiais, ok, é um direito nosso, mas também não nos permite reclamar, não nos permite nos queixar da vida e das circunstâncias que a envolvem. Porque a vida abundante, a harmonia, a paz, a vida celestial, traduzindo em outras palavras, o progresso evolutivo é determinado pela nossa vibração no bem, o nosso amor ao bem. E isso se faz com esforço, para nós espíritas, com estudo, porque até então nós não havíamos decidido pelo bem por talvez ignorância, por desconhecimento. Uma vez que o Espiritismo abriu as portas da nossa compreensão,
nós não temos mais justificativas para ficar na retaguarda. Ainda que mancos, ainda que aos tropeções, ainda que sangrando, nós devemos responder a esse convite de uma forma mais definitiva, decisiva. Então, o tema da nossa reflexão, Jesus e decisão, fala da decisão desse jovem que abriu mão do convite de Jesus, mas que conosco deve ser diferente. Nós devemos responder de uma maneira mais ajustada aos momentos em que vivemos na nossa humanidade. Dito isso, agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Rogo a Deus e aos nossos benfeitores que nos abençoem, que abençoem toda a humanidade, para que possamos amadurecer e, principalmente com todos esses acontecimentos, possamos não só despertarmos individualmente, como pelo nosso efeito de exemplo, pela modificação nas nossas vidas, possamos contribuir para que o nosso mundo possa se tornar mais rapidamente um mundo de predominância do amor, de amor ao bem, de amor à vida. Que Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Muita paz.